Boa noite a todas e todos. Espero que estejam todos bem na medida do possível. Bom, o nosso presente seminário irá tratar do texto Raça e História do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, o qual está estruturado da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos fazer um breve apanhado sobre algumas características, algumas nuances do pensamento de Lévi-Strauss, alguns dos seus percursos formativos que o levaram a ter os pensamentos que produzira, de modo a finalmente chegar em uma narrativa que dê conta, ao menos em algum nível, de algumas nuances, de algumas referências do texto lido, o qual se trata de 3 capítulos do livro Raça e História. Lévi-Strauss foi um filósofo, etnólogo e também antropólogo francês, nascido em 1908 e vindo a falecer em 2009. Se formou em Direito e também em Filosofia e adquiriu o título de doutor em 1948, com a defesa da tese As Estruturas Elementares do Parentesco. Antes disso, porém, entre 1935 e 1939, Lévi-Strauss lecionou Sociologia na recém-criada Universidade de São Paulo, a USP, no âmbito da missão francesa, onde ele pudera inclusive trabalhar ao lado de Fernand Braudel, muito conhecido por nós da história. Nesse período, Lévi-Strauss viajou por regiões centrais do Brasil, como Goiás, Mato Grosso, Paraná, onde ele estabeleceu contato com povos indígenas e acabou os estudando. E a partir desses estudos, desenvolveu uma obra que mais tarde o alçaria a uma posição central nos debates etnológicos e antropológicos na França, conhecida como Tristes Trópicos, lançada somente nos anos 1950. Portanto, ele acabaria definindo que a sua estada no Brasil seria decisiva para sua alocação no campo do debate etnológico na França. Ele volta para a França em 1939, mas por conta da guerra ele acaba se refugiando em Nova York, já que ele era judeu e sofreria perseguição nazista. Quando ele volta para a França após a guerra, ele permanece nas suas atividades acadêmicas, produzindo muito conteúdo, de modo que ele se torna cada vez mais reconhecido e alçado à condição de um dos principais intelectuais do século XX, principalmente com a sua obra Tristes Trópicos, oriunda da sua experiência profissional e cultural no Brasil. Em fim da década de 1950, início da década de 1960, ele publica Antropologia Estrutural, um conjunto de ensaios que acabariam sendo tomados como manifestos programáticos daquela que seria conhecida como antropologia estruturalista. E dentre as suas principais obras estão Tristes Trópicos, uma narrativa etnográfica romanceada com excertos sobre as sociedades indígenas brasileiras. Também temos Mitológicas, uma obra dedicada ao estudo dos mitos, e principalmente Raça e História, obra que aqui foi lida, alguns de seus trechos, e será agora apresentada a partir da divisão em 3 capítulos, conforme sugerido pelo professor. Antes de começarmos a refletir sobre algumas noções acerca da obra Raça e História, no que se refere aos seus 3 primeiros capítulos, é interessante fazermos um breve retrospecto à época em que o livro estava sendo produzido e fora publicado na França em 1952. Naquela época, pós Segunda Guerra Mundial, a Unesco se engajou numa política que visava combater o racismo no plano das ideias e escolheu Lévi-Strauss, que havia acabado de ser nomeado como secretário-geral do Conselho Internacional de Ciências Sociais da Unesco, uma espécie de braço cultural da ONU, como o nome da intelectualidade francesa a ficar responsável por essa obra. E assim ele o fez.
desenvolveu algumas das suas críticas que já estavam sendo gestadas ao longo dos últimos anos e apresentou ao público, na obra Raça e História, algumas noções gerais que estavam sendo professadas nos círculos acadêmicos antropológicos há muito tempo, ao menos desde a segunda metade do século XIX, num discurso que viria a corroborar e fortalecer a tendência de pensamento etnocêntrica, a qual via na civilização e cultura ocidental, leia-se europeia, como o auge de desenvolvimento e como parâmetro de observação. Tal perspectiva acabaria se fundamentando em boa medida naquilo que se tornaria a tônica da principal crítica de Lévi-Strauss nessa obra, ou seja, a noção de evolucionismo cultural, a principal crítica a ser feita por Lévi-Strauss nessa obra. Tendência essa que se tornou muito forte na segunda metade do século XIX, diretamente se apropriando da lógica do desenvolvimento da biologia darwinista, embora com sentidos distintos, não é? Evolucionismo cultural no sentido de uma lógica linear, progressiva, sempre qualitativamente rumo a estágios superiores, ou seja, sempre se tornando algo melhor, o que se distancia bastante da biologia darwinista, que inclusive é posterior ao desenvolvimento dessa lógica. E é sob essa perspectiva que se pauta a crítica de Lévi-Strauss, que tenta narrar e criticar na forma como ele pôde fazê-lo, evidentemente tendo em vistas que ele era um homem do seu próprio tempo, limitado pelas próprias ideias que a ele permeavam, discutindo questões de raça, cultura e história. Há de se deixar claro que os 3 capítulos que foram lidos para o presente seminário dão conta principalmente das relações entre cultura e história, e as noções de raça, também extremamente caras ao discurso da época, ficam em segundo plano nestes 3 capítulos, embora profundamente imbricadas no todo da obra. Bom, para iniciar a análise é necessário apresentar qual o objetivo desse primeiro capítulo, que é promover uma análise das contribuições de cada raça, que é um termo que o próprio Strauss usa, não a partir de uma perspectiva puramente biológica e racial, mas sim através de um prisma cultural de tais sociedades. Para Strauss, o pecado original da antropologia até esse momento teria sido pensar as contribuições das raças justamente a partir daquilo que ele visa criticar aqui, isto é, uma reflexão meramente biológica, a qual visa derivar conclusões sociais ou psicológicas legitimadoras de hierarquização e exclusão. Um exemplo a ser dado dentro da história brasileira são as produções do HGB do século XIX, cujas obras sobre a formação do povo brasileiro como efeito estão intimamente conectadas à questão racial, mais especificamente das 3 raças, os brancos, os indígenas e os africanos. Acreditava-se, portanto, que tal mescla teria originado o povo brasileiro. Bom, a sua reflexão sobre a raça, ou melhor, a sua proposta de análise, está conectada às circunstâncias geográficas, históricas e sociológicas de cada sociedade, e não aos critérios inerentes a determinada raça. Portanto, as suas propriedades, isto é, as suas buscas analíticas, são antes conectadas aos valores culturais do que biológicos. Nesse sentido, de tal pluralidade, isso é, das circunstâncias geográficas, históricas e sociológicas, originam-se uma vasta e rica variação cultural, de modo que indivíduos dessa mesma raça, contudo, nem sempre se aproximavam culturalmente. O fim desse capítulo é marcado por uma questão. A questão é: como explicar o fato que um povo, uma cultura, tem um desenvolvimento maior que o outro, sem recorrer às velhas formas racistas de explicação? Bom, para nós, por estar voltado para uma visão extremamente estruturalista, no caso de Strauss, a qual prioriza uma chave cultural para a explicação, não ajuda a problematizar como tais disparidades se deram, tendo em vista que, em certa medida, ela essencializa os fenômenos históricos. Por fim,
Em nossa perspectiva, a busca pela historicidade em tais contatos seria a melhor maneira de compreender como a exploração e a sociedade se desenvolveram, sobretudo nas relações entre si. No início do capítulo 2, o autor fala que para compreender como e em que medidas as culturas humanas diferem entre si, devemos fazer uma listagem. E é aí que as dificuldades começam, porque as culturas humanas não diferem uma das outras do mesmo modo e nem do mesmo plano. Estamos em presença da sociedade juntas, no mesmo espaço, umas ao lado das outras, umas próximas, outras mais afastadas, no entanto contemporâneas. Devemos também ter em conta que as formas de vida social que sucederam no tempo não as podemos conhecer por experiência direta, como por exemplo o historiador ou o arqueólogo nunca poderá entrar em contato direto com uma civilização desaparecida, pois só o poderá fazer através de documentos escritos ou os monumentos figurados que esta sociedade tiveram deixado a seu respeito. É lançada ao texto uma pergunta: o que devemos entender por culturas diferentes? Algumas delas parecem ser diferentes, mas nascem de um tronco comum. Não se diferenciam da mesma forma que duas sociedades em nenhum momento de seu desenvolvimento mantiveram quaisquer relações, como, como os impérios dos Incas no Peru e do Daomé na África, diferem entre si de maneira mais absoluta do que a Inglaterra e os Estados Unidos de hoje. Mas lembrando que essas duas sociedades devam também ser tratadas como sociedades distintas. A linguagem oferece exemplos surpreendentes de tais diferenças, assim como ao mesmo tempo em que as linguagens da mesma origem têm tendências para se diferenciarem uma das outras, tais como o russo, francês e o inglês, línguas de origem diversas, mas faladas em territórios vizinhos. Desenvolvem características comuns, por exemplo, o russo diferenciou-se sobre determinados aspectos de outras línguas eslavas para se aproximar, pelo menos por traços fonéticos, das línguas ugro-finlandesas e turcas faladas pelas suas imediatas vizinhanças. Vemos, pois, que a noção da diversidade das culturas humanas não devem ser concebidas de uma maneira estática. Essa diversidade não é a mesma que é dada por um corte de amostra inerte ou por um catálogo dissecado. É sem dúvida que os homens elaboraram culturas diferentes em virtude do seu afastamento geográfico, das propriedades particulares do meio e da ignorância em que se encontravam em relação ao resto da humanidade. Mas isto só seria a completa verdade se cada cultura ou cada sociedade estivesse ligada e se tivesse desenvolvido no isolamento de todas as outras. Isso nunca aconteceu, salvo em casos excepcionais, mas seria por tempo limitado. As sociedades humanas nunca se encontraram se encontraram isoladas. Mesmo a cultura norte-americana e a sul-americanas tenham permanecido separados de quase todo o resto do mundo por um período longo do tempo. Este grande fragmento da humanidade separado consistia em uma multidão de sociedades grandes e pequenas e que mantinham entre si contatos muito estritos. Muitos dos costumes nasceram não para qualquer necessidade interna ou até mesmo de acidentes favoráveis, mas apenas de vontade de não permanecer atrasado em relação a um grupo vizinho. No entanto, a diversidade das culturas humanas não nos deve induzir a uma observação fragmentária ou fragmentada, pois ela é menos do isolamento dos grupos que das relações que os unem. Por fim, chegando ao último capítulo que nós lemos para o referente seminário, nós temos o etnocentrismo. Capítulo esse
que se propõe a analisar de modo crítico as teorias em torno do evolucionismo cultural que auxiliaram na legitimação e manutenção de noções etnocêntricas e eurocêntricas. Para Levi-Strauss, há uma certa tendência em repudiar as formas culturais, morais, religiosas, sociais, estéticas, que sejam mais afastadas daquilo com a qual nós nos identificamos e que, numa primeira observação, nos parece estranho. Assim, ele exemplifica, era conveniente que na antiguidade greco-romana se utilizasse do termo bárbaro para se referir a um construto distinto, a uma matriz cultural distinta daquela que por eles eram seguidas. E as concepções da modernidade ocidental operariam no mesmo sentido, embora, evidentemente, tendo em vista as discrepâncias espaço-temporais, se apropriando no século XX e também na segunda metade do século XIX do conceito de selvagem, em referência a essas culturas que nos pareciam estranhas. Isso tendo em vistas o olhar europeu. Assim, o Levi-Strauss nos aponta para a grande dificuldade que a civilização ocidental, leia-se europeia, tinha em admitir a diversidade cultural existente, taxando as matrizes culturais distintas por termos pejorativos, como selvagens, bárbaros, o que lhes negava a própria condição humana, a própria condição de humanidade, a partir do ancoramento em noções de desenvolvimento cultural linear, um desenvolvimento processual rumo a níveis mais elevados de progresso civilizacional e cultural, consubstanciadas naquilo que se chamou de evolucionismo cultural, ideia bastante criticada pelo autor. Sendo assim, para Levi-Strauss, o bárbaro não é aquele que é assim identificado, mas aquele que se utiliza do termo para se referir ao outro. É nessa situação que é uma frase bastante paradigmática nessa obra, inclusive consta no slide, que é a seguinte: na própria medida em que pretendemos estabelecer uma discriminação entre as culturas e os costumes, que nos identificamos mais completamente com aqueles que tentamos negar. Ou seja, ao negar o outro, nós estamos falando muito mais de nós mesmos do que do outro, porque nós sequer nos prestamos ao trabalho de tentar entender que o outro está inserido numa circunstância distinta, a partir de noções referenciais e de uma história distinta e particular. Tendo em vista esse quadro, Levi-Strauss critica a proclamação muito em voga no século XX da ideia de igualdade natural entre todos os homens, da fraternidade, sem nenhuma distinção de raça ou cultura. Para ele, esse discurso funcionava somente enquanto discurso na seara pública, mas era extremamente falho, porque ele negligenciava a diversidade cultural, que acabava disfarçada pelo véu da homogeneidade cultural oriunda dessa raça humana, como assim era vista. Dessa forma, se mascaravam as distintas matrizes culturais sob o discurso da existência de uma suposta cultura única, isto é, a cultura ocidental, europeia, a qual todas as demais sociedades também integravam, porém em estágios distintos desse processo de desenvolvimento do evolucionismo cultural. É à época uma tendência extremamente forte, apoiada por autores como o próprio Leslie White. Essa noção é extremamente criticada por Levi-Strauss, essa noção que conciliava evolução biológica e cultural, que deu tanta vazão ao eurocentrismo, ao etnocentrismo, uma postura qualitativa estabelecida a partir da visão do observador, que qualifica a cultura do outro a partir de suas próprias noções do que realmente seria cultura.
E nesse sentido, propõe que cada cultura, sendo ela singular, se constrói e se reelabora constantemente a partir de sua própria e singular história, no decorrer dos contatos com demais referenciais culturais ao longo do tempo, e não a partir de uma linha unívoca, de uma trajetória unívoca, rumo a um patamar superior, áureo, de civilização e cultura, o qual seria representado pela Europa, que sequer era e é dotada de uma cultura única, apenas disfarça-se por esse véu de homogeneidade cultural. É aqui onde todo seu argumento se desemboca. A crítica a todo o evolucionismo cultural enquanto argumento explicador da própria história de desenvolvimento e reelaboração das práticas culturais, onde ele propõe que cada cultura deve ser vista enquanto organismo vivo e singular, permeado por circunstâncias históricas igualmente particulares, tecidas no relacionamento com outras culturas, e não a partir de um processo linear de desenvolvimento rumo a níveis superiores de cultura. Estas foram as referências utilizadas para a exposição realizada e agradecemos a atenção de todos até o presente momento. Grato e uma boa noite.